Graças a Deus, irmãos. Tudo bem aí? Pode subir lá, Colina. Isso aí, vamos dar uma chamada na turma aí. Eu sei que o pessoal deve estar cozinhando, fazendo as suas coisas. Pega meu óculos no carro, por favor. Mas vamos avisando o pessoal aí. Quem puder, se conectando. Eu tenho uma mensagem rapidinha aqui para vocês. Eu sei que muitos estão ocupados aí fazendo suas coisas, mas é importante a gente parar um pouquinho para bater esse papo aqui. Glória a Deus, o pessoal já está chegando aí. Aleluia. Cláudia entrou. Cláudia, eu vi mensagem aqui a respeito do Fábio. Só que eu estava dirigindo, eu não conseguia acompanhar completo o que estava acontecendo, mas eu vi que ele estava na UTI. Ele está internado. Desculpa estar perguntando de novo aí, mas é que eu não conseguia acompanhar, eu estava voltando do trabalho e peguei a mensagem aí, a oração pela metade. Tanta gente que a gente conhece na área da saúde, né, gente? Que a gente fica bem preocupado. Alteração na pressão. Eu vi que a pastora Lia orou por ele. E poxa, quero colocar realmente a vida do nosso irmãozão Fábio nas mãos do Senhor. E eu sei que essa pressão dele vai baixar em nome de Jesus. Que ele receba a paz que excede todo entendimento agora, para que ele seja restabelecido na sua integridade física. Em nome de Jesus nós oramos por ele mais uma vez. E que o Senhor possa tocar nele agora. Em nome de Jesus, que ele seja tocado, impactado, curado pela paz que excede todo entendimento. Toda alteração de pressão seja agora normalizada em nome de Jesus. E que ele não corra nenhum risco onde ele está. Que ele não corra nenhum risco com toda essa epidemia, com toda essa loucura que o planeta Terra tem passado, né? Ele está lá na UTI para ter exames mais rápidos, amém. Que ele receba toda a sorte de cura sobre a vida dele, sobre o seu corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tô vendo aí que o pessoal tá entrando, deve ter uma galera na cozinha, né? Com as receitas aí da Carol, a pastora Carol já entrou, mas deve ter bastante gente sofrendo na cozinha ainda, tentando fazer aí a sua mesa, tentando preparar aí as suas coisas, pra gente poder sentar, pra gente jantar e pra gente celebrar algumas coisas. Glória a Deus. Enquanto a turma tá entrando aí, graças a Deus, tá todo mundo aí chegando. Deixa o osso lá pra assar e vamos bater um papo aqui rapidinho. Hoje a gente está falando a respeito da Páscoa, né? E tantas coisas a gente já ouviu, tantas ministrações, tantos conselhos, tantas direções.
E eu queria colocar agora um ponto de vista para vocês. Eu queria colocar para vocês aqui o que Deus tem falado ao meu coração. Amém? Eu andei respondendo alguns questionamentos, algumas dúvidas, que é normal, que é natural, né, surgir dúvidas, questionamentos, enfim, incertezas, e eu quero ser objetivo e eu espero de todo o meu coração que vocês me entendam. A responsabilidade pastoral, a responsabilidade de gerir uma igreja não é fácil. É necessário busca, entrega, consagração, é necessário mais silêncio, né, do que falar, para que a gente escute a voz de Deus. E o que eu gostaria de deixar no coração de vocês são pontos simples, muito simples, aliás. O primeiro ponto que eu queria tocar, ele está no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 ao 10, ele vai falar a respeito de ouvir a voz do seu pastor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Vai dizer assim: Eu lhes digo a verdade, que entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar por ela, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele queria dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar e matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e que satisfaz. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria tocar é que não adianta a gente fazer um ritual, algo do gênero que nos traga desconforto, nos traga incerteza ou que nos faça fazer maus comentários. Eu, como pastor, eu tenho buscado isso, queridos, desde o ano passado. Então, essa nossa celebração de Páscoa é algo que a gente já tem buscado. E eu peço que vocês façam. Mas se há dúvidas, é porque talvez vocês não tenham reconhecido o som da minha voz. Então, eu peço perdão para vocês. Mas eu peço que vocês também não celebrem, porque se você não consegue ouvir o som da voz do seu pastor dizendo vamos seguir esse caminho, eu acho que não vale a pena a gente seguir.
O grande problema das vozes que a gente ouve é porque muitas vezes a gente ouve a voz que a gente quer ouvir e não a voz que nós devemos ouvir. E muitas vezes a gente ouve a voz do nosso próprio coração, e é isso que nos faz caminhar para lugares ruins, porque o nosso coração ele anseia coisas boas. E qual coração não anseia? O nosso coração anseia a todo momento alegria, e como eu já ministrei por diversas vezes na igreja, o ser humano logo que ele nasce e ele busca felicidade. O ser humano ele nasce e ele já busca ali a sua felicidade. Eu dei o exemplo das crianças da igreja. Se ela tem fome, ela chora, porque ela está desconfortável com a fome. Mas a partir do momento que ela é alimentada, ela para de chorar, porque ela encontrou no seu alimento a alegria. Aí às vezes ela faz lá o seu xixizinho, o seu cocôzinho, e aí começa a chorar, porque a fraldinha está cheia. E logo que você vai lá e troca, ela para de chorar e ela vai brincar, porque aquilo não mais a incomoda. Ou seja, ela encontrou a felicidade na troca da fralda dela. Não que a criança está fundamentada na comer e fazer cocô e xixi, não é isso. É um exemplo que nós buscamos ser alimentados, a gente busca a felicidade, a gente busca a satisfação. Não, isso também não é errado. Mas as vozes que muitas vezes sopram em nós são as vozes que nós queremos ouvir, ou seja, aquelas que nos enchem, aquelas que nos fazem bem, aquela que nós queremos ouvir para então estarmos ali, uau! Estou alimentado por isso, eu gosto disso, ou seja, são coisas que nos dão prazer. Só que a palavra em Jeremias, no capítulo 17, vai dizer que enganoso é o nosso coração. O nosso coração, às vezes, ele é enganoso. O nosso coração, ele busca o nosso prazer, ele busca o nosso querer, ele busca a nossa satisfação. Então, a voz que nós precisamos ouvir é a voz do nosso pastor e não a voz do nosso coração. Eu preciso confiar nessa voz. Eu preciso certamente me entregar a essa voz e dizer assim: eu confio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu confio, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem se manifestado. Talvez a voz do Senhor ela soa diferente para cada um. Na minha vida foi o seguinte, eu estava buscando algo direto do Senhor, e eu falei, poxa, e algumas coisas começaram a vir para a minha vida, e falei, poxa, em tudo, a celebração da Páscoa, em como nos portar na igreja, em como nos portar em casa, e tantos exemplos que a gente vê, tantos exemplos bacanas, mas também tantos exemplos ruins. E o nosso coração, ele quer aquilo que nos agrada, o nosso coração quer aquilo que nos satisfaz, o nosso coração quer aquilo que nos enche. Então eu não quero mais ouvir a voz do meu coração, porque enganoso é o coração do homem. Eu quero ouvir a voz de Deus. É essa voz que eu tenho buscado para conduzir a igreja. Essa voz que eu tenho buscado para poder ministrar cada um de vocês quando necessário. Então, eu estou querendo dizer para você que você não pode ouvir o som do seu coração, que você deve ouvir a voz de Deus. Então, para você fazer isso, você precisa ler a Bíblia. Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não entende quase nada do que está escrito. Principalmente se a gente pega uma versão mais antiga.
E como não ser confundido ou interpretar algo errado na própria Bíblia. Como não ser confundido ou interpretar algo errado na própria Bíblia. Aí eu quero te dar a resposta que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: assim ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Jeremias 3,15: em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração. É o Senhor que está dizendo. Que vos dirigirão com sabedoria, com entendimento, como bons pastores. Então não é porque eu sou pastor da igreja Novo Templo que eu estou falando isso. É porque nós devemos ouvir a voz do nosso pastor. É porque se nós fazemos parte de algo, querido. Então eu cheguei a falar, eu cheguei a fazer menção da palavra em Efésios 4:11 e Jeremias 3:15, amém? Foi isso? Beleza, glória a Deus. Então eu vou seguir aqui. Então às vezes o que eu estava falando é o seguinte: às vezes é difícil a gente entender a Bíblia, interpretar a Bíblia, e também às vezes é difícil a gente não ouvir a voz do nosso coração, beleza? Porque a gente gosta daquilo que o nosso coração deseja. Isso é normal, isso é natural, e não estou falando que isso é uma coisa ruim. Só que a Bíblia nos ensina, lá em Jeremias 17, que enganoso é o nosso coração. Por isso que então o Senhor instituiu sobre a terra apóstolos, mestres, evangelistas, pastores. Foi por isso que Deus instituiu dessa forma. Foi por isso que Deus colocou na terra homens, governantes, como vai falar em Jeremias 3,15, para que então dirigissem com sabedoria e entendimento. Então, buscando a palavra do Senhor, buscando a vontade do Senhor, buscando a visão e a direção de Deus o tempo todo para a igreja, o tempo todo, querido. Ser pastor de igreja é isso aí, está buscando a visão de Deus para nós o tempo todo. E não tem esse negócio, qual que é a doutrina da igreja, qual que é a doutrina da igreja, qual que é a doutrina da igreja. Não, isso não tem nada a ver. A doutrina da igreja é a Bíblia. Bíblia, 100% Bíblia. O que a gente precisa está na Bíblia. A nossa direção é a Bíblia. Quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa parar com algumas maluquices, algumas alucinações. Então a gente carrega muita coisa do passado, a gente traz muita cultura do passado, e aí a gente tenta ficar vomitando as mesmas coisas todas as vezes. Então foi isso que eu não quis mais. E nós não estamos, queridos, querendo virar judeu. Não pense isso. Amém? Não estamos querendo virar judeus. Nós entendemos que nós não somos judeus. Amém? Que nós estamos buscando é a palavra de Deus. É a direção do Senhor. Poxa, mas sempre foi assim, pastor. Sempre foi desse jeito. Sempre a gente fez dessa forma. Queridos, glória a Deus que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. Eu não estou falando que o que nós vamos fazer daqui a pouco ali na mesa é um ritual para o resto da sua vida. Você vai ter que fazer isso em toda a Santa Ceia, não é algo específico que o Senhor está nos dando, o Senhor está nos ensinando. E eu particularmente acredito que nesse tempo é exatamente para isso. Quantos líderes de igreja, quantos pastores nós ouvimos falar que, poxa, é tempo de arrependimento, é tempo poxa, a gente se quebrantar, é tempo da gente se unir, é tempo da gente dobrar os nossos joelhos para orar, é tempo de pedir perdão. E aí de repente essas coisas estão vindo para a gente amadurecer um pouquinho mais. Essas coisas estão vindo para a gente entrar em outro nível com o Senhor. Nós somos ministrados até aí para um nível mais profundo com Deus. E é ali que a gente está indo.
Então o segundo ponto bem importante que está acontecendo é: nós estamos retornando ao princípio. É assim como na ideia do chamado. Lembra que eu ministrei sobre o chamado? Chamado, voltando. Deus chamando. Quando Deus chama, a gente se volta para Ele. Aprendendo e buscando cada vez mais, querendo aprender cada vez mais para não perecer, para a gente ficar na palavra, que o povo perece por falta de conhecimento. E eu não vou pular nenhuma etapa. Então, se Gênesis diz, vamos lá, Gênesis 1:1. É que nós estamos tirando um braço da Valentina aqui, porque nosso ossinho não deu certo. Nós vamos pegar um braço dela. A Bíblia diz, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã e encerrou o primeiro dia. E assim Deus fez as coisas dia a dia, sem pular os seus princípios, sem pular os seus afazeres. Então eu não quero sair de algo e começar a comemorar a Páscoa de um outro jeito. Não, eu só quero voltar para o princípio. E eu espero que vocês estejam me entendendo. Eu não sei quem viu aquela ministração hoje. Eu assisti particularmente, consegui ver todas lá. Eu acompanhei, fui acompanhando, trabalhando, dava pausa, cada ministração de meia hora, a minha levava 2h30, mas eu consegui ouvir, consegui acompanhar. E o Mateus, ele disse o seguinte, que a gente não quer ser judeu, mas a gente crê no leão da tribo de Judá. Então são tantas coisas que caminham em paralelo, eu achei engraçado. Tantas coisas que a gente fala e a gente nem se dá conta do que a gente está falando às vezes. Mas eu creio no leão da tribo de Judá, né? E as comparações são feitas de uma forma bem legal. Moisés, Jesus, Antigo Testamento, Novo Testamento, libertação do Egito, libertação de pecado, morte dos primogênitos nas duas fases. Então, não estou invalidando nada de ninguém, muito pelo contrário, quem sou eu? Nem formação de pastor nenhum, porque quem sou eu para isso também? Mas eu pedi uma direção e uma visão para o Senhor, e o Senhor tem nos feito caminhar ao longo dessa visão. Então, 2 pontos para hoje à noite, só 2. Ouvir a voz e voltar para os princípios. Ou para o princípio, né? Ouça a voz e volte para o princípio. É isso que a gente precisa. Não pular etapas. Seguir aquilo que a Bíblia nos ensina. É isso que eu tenho buscado desde o ano passado. Foi isso que Deus começou a queimar no meu coração desde o ano passado. Então, se hoje está meio que uma loucura para você fazer tudo aquilo que a gente foi colocando aí para você fazer, peço que você saia agora de todo o nervosismo, de toda a falta de paz que pode estar ocorrendo aí dentro da sua casa. Que você receba agora paz. Se Deus tocou no seu coração, faça
É com alegria, sim, porque você está obedecendo, mas é para um propósito. Eu estava ministrando, conversando hoje à tarde, eu disse o seguinte: para nós é óbvio que é uma alegria. Nós fomos libertos da escravidão e nós recebemos vida eterna com Deus. Para nós é uma alegria enorme. Mas para conquistar tudo isso, foi dor, foi machucado. Açoite, irmão, não é brincadeira. Houve dor, houve separação, houve tristeza, houve machucado. Sair do Egito, o Egito representava o comodismo, a tranquilidade. Travou de novo. Me responda aí, vai escrevendo. Se travou, vocês estão conseguindo me ouvir, só avisa que eu saio e entro de novo. Voltou. Glória a Deus. Então o que eu estava dizendo é isso. O que a gente está colocando hoje em cima da nossa mesa é uma lembrança. O que a gente está colocando em cima da nossa mesa hoje é para dizer para Deus é o seguinte: Senhor, caramba, teve tanta coisa que aconteceu. O pessoal saiu do Egito. O pessoal se ferrou lá no deserto. Teve um monte de problema. Teve um monte de... O Moisés aguentou um monte de papagaiada. Ora o nego reclamava de uma coisa, ora era outra. Pô, nos tirou do Egito porque lá não tinha cova suficiente para enterrar a gente aqui no deserto. Ora era comida, ora era outra coisa, ora ia adorar bezerro de ouro. Cada hora era uma coisa, cada hora era um fuzuê, cada hora era um perrengue. E poxa, agora a gente entende que a gente foi liberto do nosso Egito, da nossa escravidão. A gente está saindo disso, a gente saiu disso. E Jesus disse o seguinte: fazer isso também em memória de mim. Então não é a memória do Leandro, não é a memória do Daniel, não é a memória da Rosineide, do Ricardo, da Carol, da Lília, de ninguém, é em memória de Jesus. É por isso que a gente vai sentar ali naquela mesa ali, daqui a pouco vai falar assim: caramba, para nós é alegria, mas para Cristo, irmão, doeu. Para Jesus doeu. Cada açoite doeu. Cada tapa doeu. Ainda que com o plano de salvação, querido, doeu. A cruz doeu. A cruz era pesada. Os cravos machucaram. Doeu. Às vezes você bate o dedinho na quina do sofá, dói, você vê estrela, quase chora, amaldiçoa o sofá, xinga. Você vai sentar na mesa daqui a pouco para trazer à sua memória essas coisas. Que houve sacrifício, houve dor, houve feridas, houve tristeza, houve muita coisa. Por que a gente celebra? Porque agora nós fomos muito beneficiados com isso. Mas você precisa trazer à memória tudo aquilo que Jesus passou para a gente chegar até aqui. O que a gente vai fazer agora é para você dar valor a tudo aquilo que passou
Passou, né? Passado, passou. Mas traga à sua memória isso, porque doeu. Porque feriu. Porque houve morte. Porque houveram pessoas que infelizmente não entenderam isso. A pastora Coral está colocando aí, ó, tudo isso que eu estou falando. Ela está colocando e traduzindo isso no que vai estar em cima da tua mesa. Então, se a minha voz te trouxe paz nessa hora, se você reconhece minha voz, faça isso.